Tem um debate aí que já está rolando há algumas semanas ligado à publicação de um livro da Natália Pasternak, do Carlos Ossi, uma cientista e um jornalista, eles são casados e são coautores de um livro chamado Que Bobagem, né? Eu não li o livro, mas eu quero comentar a questão toda, né? A polêmica em torno disso aí. Eles fizeram um livro basicamente para denunciar a pseudociência, né? O que eles chamam de pseudociência e tal. E dentro dessa área dentro desse livro tem áreas que há controvérsia sobre o aspecto científico, sobre a cientificidade dessas áreas, né? Uma delas é a psicanálise, que com certeza é a que deu mais polêmica, né? Mas o que eu acho interessante é que essa discussão sobre o que é ciência, pseudociência, é uma discussão que eu conheço já há muitos anos. Há muitos anos, assim. E eu já acreditei um pouco nessa dicotomia entre ciência e pseudociência. Hoje em dia eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu acho que tende a ser uma visão muito binária das coisas e ela esquece outros conceitos que são fundamentais ao mundo moderno, ao mundo contemporâneo, como, por exemplo, o conceito de técnica, né? E o conceito de tecnologia, né? São dois conceitos fundamentais para o mundo moderno, né? E essa questão de ciência, pseudociência, meio que negligencia isso daí. Então, por exemplo, a psicanálise é ciência. Eu não considero psicanálise ciência, por exemplo. Agora, é uma pseudociência? Não sei. Não sei. Agora, isso não significa que a psicanálise não tenha técnicas, por exemplo, né, dentro da prática psicanalítica, que sejam realmente críveis, né? Porque o objetivo da técnica não é entender alguma coisa como a ciência, né? Entender, explicar, descrever as coisas, mas é aplicar, né? É aplicar. E a tecnologia é uma mistura dos dois, né? Uma mistura de um conhecimento técnico. Não é só a técnica, é o conhecimento técnico. E tanto a técnica quanto a tecnologia causam grandes estragos, né? Tal como o uso da ciência para fins políticos e tal. E essa é a questão fundamental. Tem essa questão e tem outra questão que eu acho que é fundamental. Primeiro, essa discussão sobre ciência e pseudociência, ao meu ver, ela mascara uma discussão muito maior, que é uma questão não de ordem científica, mas de ordem política e ética. Política porque está se discutindo ali, no contexto do livro e dessa polêmica, quem tem o direito de existir e quem tem o direito de ter prestígio na sociedade, né? Que no caso dos autores ali, eles vão defender que a psicanálise, que tem muito prestígio na sociedade, não deveria ter esse prestígio todo, né? Percebe? Isso não é uma questão científica, é uma questão política, né? Eles estão falando de poder, de quem tem poder na sociedade, quem tem prestígio e que tipo de ocupação e visualização social a prática da psicanálise e outras podem ter, né? Então tem um aspecto político aí, até porque a psicanálise ela está mais associada a certos campos políticos, por exemplo, o campo da esquerda, do que da direita, né? Apesar da psicanálise em si não ser nem esquerdista nem direitista, né? E é o aspecto ético, né? Que é em que contexto essas coisas devem ser aplicadas, né? Como elas devem ser aplicadas, que tipo de cuidado você tem que ter, seja na acupuntura, que eles também colocam no livro, seja na astrologia. Tudo isso é muito duvidoso, né? É tudo muito duvidoso, essas práticas e tal. E isso sempre vai suscitar uma série de problemas éticos que se reverberam na política também, né? Então essa é a primeira questão fundamental que eu acho. Eu acho que tem uma questão aí que é política e ética em volta desse debate, que normalmente é mascarado por essa dicotomia entre ciência e pseudociência. E ela negligencia outros conceitos fundamentais como técnica e tecnologia. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e esse eu acho que é o mais central,
É que a questão não é o conhecimento científico ou conhecimento técnico. É o conhecimento. Essa é a grande questão. Depois de todo o avanço moderno ligado à ciência, à tecnologia, inclusive à filosofia também, eu acho que já passou da hora do... Isso não é só uma questão brasileira, né? É uma questão global mesmo, né? Eu acho que passou da hora das pessoas começarem a refletir mais sobre o próprio conhecimento em si, né? E o conhecimento científico é um dos conhecimentos que existem. O conhecimento filosófico, o conhecimento técnico, o conhecimento religioso, digamos assim, e outras formas de conhecimento. Então, existem várias formas de conhecimento. Um deles é o conhecimento científico, né? Então, percebe que a questão é epistemológica, ou seja, é uma reflexão acerca da episteme, do conhecimento. Essa é a questão fundamental. Não é entre ciência e pseudociência. Né? Do ponto de vista social, não é isso que importa. O que importa é o conhecimento. Que tipo de conhecimento existe na sociedade e onde aplicá-los? Onde você pode visualizar isso daí? Que tipo de prestígio eles têm que ter na sociedade? Né? Então percebe que é uma questão muito mais fundamental e original sobre a natureza do conhecimento. Né? Então, por exemplo, psicanálise é ciência? Talvez não, mas é conhecimento. Né? O que é que isso diz sobre a psicanálise? Astrologia é ciência? Com certeza não. Mas existe alguma coisa que pode ser aproveitada da astrologia? Percebe? Quando você sai desse aspecto dogmático, né, de ciência, pseudociência, anticiência, negacionismo científico, e você volta para a questão fundamental, que é a questão do conhecimento, o debate fica muito mais amplo, que vai, enfim, tocar também na própria política. Então é isso que eu queria colocar sobre essa discussão e que me irritou um pouco sobre essa polêmica que está tendo sobre esse livro da Pasternak, do Carlos Ossi. E nesse debate que, como eu falei, eu conheço esse debate já há muitos anos, né? De ciência, pseudociência e tal. E a questão fundamental é conhecimento. É o conhecimento. Que tipos de conhecimentos existem e que tipo de legitimação eles podem ter na sociedade, né? Onde ocupar, onde eles realmente são cabíveis, digamos assim. É isso.